Eu pergunto a você que está me ouvindo, você é a favor de tantos radares de forma exacerbada, quase 8.000 radares no Brasil? Essa indústria da multa agora, quando o presidente da República tomou a atitude, o presidente Jair Bolsonaro, de mandar tirar os radares, de suspender os radares, esses radares, essas empresas são contratadas e esses multadores são contratados e eles recebem por produção. Como que você faz um contrato para dar produção em quem aplica multa? Se o cara não aplica multa, ele não recebe. Por isso você está dizendo que você já pagou multa, que você tem certeza que você não infringiu a lei. Que você não infringiu, você recebeu a multa. E o problema da multa dos radares, e aí eu não sei como é que tem gente com a capacidade de ser contra uma medida dessa. Aí o seguinte, para ter uma medida como essa, de ter tanto radar no Brasil, você tem que proibir as empresas montadoras de carro a fazer carro que ande acima de 80 no Brasil. Proíba, anda até 80. Porque o sujeito vem com a velocidade de 100, de repente, ele tem um desgaste no carro, ele freia, porque ele está vindo, está permitido, daí a pouco fala assim, cai para 60. Cai para 40. Você passa numa lombada eletrônica que é 50. Se você passar com 51, você está multado. Foi isso que aconteceu comigo. Agora a pergunta é a seguinte: e se o indivíduo no que é 50 passar com 45, a empresa devolve dinheiro? Se ele passar com 49, devolve dinheiro? Então essa indústria é uma indústria da sacanagem, que foi criada para enriquecer meia dúzia de pessoas, sabe? E essa tomada de posição federal, e quem toma essa posição federal é o Denatran, juntamente com o Ministério de Transporte. Essas medidas todas foram criadas para poder fazer riqueza. Quer dizer, ali podia tudo, nessa época desses governos que passaram, porque na verdade o negócio era fazer dinheiro. Então, quem pode ser contra? Você é contra isso. E aí, se você tomar multa, vai os pontos para a sua carteira. É outra coisa violenta. Hoje nós temos mais gente na sociedade dirigindo fora da lei do que na lei. Você pega de cada 10 carros que passa, 8, a carteira do cara, os pontos estão estourados. Ele está dirigindo com os pontos estourados. E quem tem carro e tem motorista, por exemplo, no meu caso que tinha mandato, você tem um escritório, tem motorista, você tem 1 ou 2 carros no seu nome, você perde sua carteira sem prestar atenção, porque são outras pessoas e a multa não vai para ele, porque o carro está no seu nome, vem para o seu. E aí você dança. Então o que acontece? Eu me lembro que eu discutia isso com o presidente Jair Bolsonaro, que a medida mais correta é o sujeito, a carteira dele explodir os pontos, ele então recebe um aviso dizendo: olha, sua carteira estourou os pontos. Então, você tem, a partir de agora, 90 dias. Não é que você tem que parar de dirigir, não. Você tem 90 dias para regularizar a sua situação. Mas o cara não recebe esse aviso. Estourou, ou você entrega, ou eles vão te tomar 1 hora. Certo? E se eles te tomarem porque você não entregou, a sua punição ainda será maior. E aí depois veio a coisa mais hilária, mais irresponsável, parece até piada. Você tem que 2 finais de semana fazer a tal da aula para poder você ter sua carteira de volta. Agora a minha pergunta é a seguinte: você pega um profissional liberal, um médico, você pega um advogado, um professor, uma professora, gente que não pode parar. Como é que essa pessoa vai parar sexta, sábado, domingo? Vai parar sexta, sábado, domingo por 2 finais de semana. Depois eu soube que reduzido para 1 final de semana. Eu já fiz sexta, sábado e domingo, com 1 hora de aula. O professor da autoescola não tem mais o que falar. Ele fica te mostrando vídeo de YouTube. Você fica ali. O cara não tem culpa também de nada, não. 3 dias. E aí você pega, por exemplo, um sujeito que pega feira, por exemplo, e festa. Não tem gente que tem sua combizinha, sua caminhonete, que faz pastel em festa, que vende cachorro-quente, outros que vendem bebida, que ele sabe todos os calendários de festa para sustentar a família, vendendo caldo de cana e coxinha. Como é que esse cara para? Numa coisa que pode ser resolvida, por exemplo, você vai tirar 2 horas do seu dia, é você que vai escolher, né?
Isso pode ser até à noite, fica facultado para essas escolas autoescola. Você tira 2 horas e você vai fazer essa revisão, essa reciclagem na legislação. Com 2 horas resolve. Por que final de semana? Por que final de semana? E aí, seguinte, vira uma indústria, uma puxando a outra. É o que a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo. A indústria da multa está lá. Os radares estão lá. Vai ter sempre muita gente, né, com a carteira errada. Quando é parado numa blitz, morre de medo, porque era uma outra coisa que acontecia no Brasil. Você está com a sua família dentro de um carro, que é o seu bem, como se fosse a sua casa. Você é parado. E aí, o seguinte, você não pode prosseguir viagem. Você tem que descer com seus filhos e o seu carro vai ficar parado na Polícia Rodoviária Federal. Está errado. Está errado. É o bem do indivíduo. É o seguinte, notifica ele e dê a ele 30 dias para acertar a situação dele. Sim. E ele vai embora com a família dele. Então, o que mais me deixa intrigado é de ver gente chateado com a medida do presidente de cortar contrato de radar. E uma das coisas assim, que a gente observa, realmente, a gente tem observado em alguns debates, realmente as pessoas, às vezes, a gente percebe que são pessoas pontuais que levantam contra essa medida, mas a gente vê a população, a manifestação aqui tem sido o seguinte: olha, parabéns ao presidente. Por quê? Porque de 8 mil, quase 8 mil radares disparados pelo Brasil, e a conclusão que se chegou, isso é estudo, isso não é conversa, é estudo, que virou realmente o quê? Uma fábrica de arrancar dinheiro do povo. Até porque os radares, não tem aqui agora um preciso, grande parte dos radares ficam em lugares em que a pessoa passa e só tem conhecimento que existiu o radar naquele lugar quando daí uma semana chega a multa na sua casa. Não, exatamente. São pegadinhas. Acaba o radar ficando num ponto escondido. Exatamente. Né? Indústria, né? São pegadinhas para o motorista. Então, o que acontece? Aí a gente observa o seguinte, que aí levanta pessoas que poderiam analisar, que tem coerência para analisar essa proposta com mais, como eu disse, com mais coerência, e aí a gente percebe que não, levanta e quer apresentar para o povo que essa medida é absurda, a medida do presidente. Não, absurdo é o radar. Absurdo é o radar, absurdo é você ficar 2 finais de semana e aí o cara não vai porque ele não tem condição e estão aí no trânsito dirigindo irresponsavelmente. É igual a questão do imposto. Nós precisamos equilibrar o Brasil, porque o Brasil não tem carga tributária. O governo federal é sócio majoritário do que você tem. Não é que é tributo, não. Ele é sócio, ele é o dono. Ele tem mais de 50% do que você produz. Isso tem que acabar. Então, por isso você tem tanta inadimplência. Se você faz um imposto só, e o que é o sonho, e eu como falo assim que é o sonho, porque eu passei anos e anos sentado, viajando, conversando, orando junto com o Jair Bolsonaro, discutindo, ó, isso aqui tem que fazer, isso tem que fazer, isso tem que fazer, isso tem que fazer, e fazer rapidamente. Então, essa história de separar um final de semana inteiro, isso é absolutamente irresponsável. Então, põe mais gente. E é igual às pessoas. Então, tem muito sonegador que podia estar pagando imposto. Mas o cara, não estou dizendo que o cara está certo, ele está errado. Não recolheu o imposto dele. Mas o governo é sócio majoritário. Então, muitos impostos, né? Você tem que ganhar no volume, pô. Ganha no volume. É igual eu discutindo quando o CD estava aí na praça, vendia CD. Eu me lembro que teve um evento no Nordeste, lá no Ceará, em Juazeiro, na Bahia. Juazeiro do Norte. E aí o Tempero do Mundo estava, nós tomamos muita gente. Um abraço para meu amigo Ciralan, se estiver me ouvindo também. Aqui eu me vendo, se não tiver alguém que está vendo, fala para Ciralan que eu mandei um abraço para ele. Um evento grande. E aí eu falei, pessoal, o CD do Tempero do Mundo está ali no ônibus e nosso CD é R$5. E tava todo mundo que cantou e tal, né, com as suas banquinhas lá e tal, CD de R$15, né, de R$20, de R$12, não sei o que e tal. Aí terminou no hotel, e tu vendeu quanto CD? Rapaz, vendi até razoável, vendi 100. Pô, coisa boa, cara. Você vendeu quanto? 34, você vendeu quanto? Não sei o que e tal. Vocês venderam quanto? Nós vendemos 5 mil. Pois era 5 conto, entendeu?
E o cara, quando aparecia com 2 contos, o cara falava assim, não, pode levar o CD, me dá os 2 contos. Hein? Não, porque não dava para tomar prejuízo, porque 2 contos era o valor do CD, entendeu? E quando acabou essa história de que a pessoa faz um CD bonitão, cheio de foto lá dentro, que não sei o que, não, eu não posso vender desse preço, que meu CD saiu a quase R$5 da fábrica. E daí, amigo, o que vale é a música que está aí e tal, o que vale é a música e tal. E eu me lembro que nesse evento, nós fomos com os melhores do tempero do mundo, e nós fomos com um CD de caixinha, né? De papelão. Se a gente tivesse vendido por R$2 tudo, ainda estava bem vendido. Entendeu? Então, é volume. Então, o negócio do imposto no Brasil é isso. Então, na hora que você baixar essa carga tributária, que o governo deixar de ser sócio, a pessoa monta um salão de cabeleireiro, o governo é sócio, majoritário. O dono é um empregado. Porque é tanto imposto, que o dono passa a ser empregado. Então, quando você toma uma medida dessa, para resolver um problema na sociedade, que as pessoas estão dirigindo com carteira vencida, né? Por causa dessa responsabilidade da indústria da multa. E a partir dessa indústria da multa, quer dizer, agregando valores. Aí inventaram o negócio seguinte, você tem que fazer 2 finais de semana numa autoescola. Aí você tem que pagar, você tem que ir para lá. E interessante que as pessoas, eu me lembro quando eu fiz o curso, eu fiz. E os pontos da minha carteira não é meu não, é tudo de gente do escritório que dirige meu carro, que diz aquilo. Aí você vai perguntar, não foi ninguém. Nessa hora não aparece ninguém. Não. Mas está mostrando aqui o local que foi. Até o fulano que está sentado na reunião, foi ele que estava e ele fala que não foi. Não. Entendeu? E aí, é isso, amigo. Entendeu? Então é o seguinte, essa medida, e aí, o que nós queremos ver é gente federal e tal. Daí a pouco, a câmera vira, ele vai, tira dentro do mato uma escada e põe, sobe no radar, vai lá em cima no radar e põe um saco, ensacar esse ladrão federal e botou um cadeado e jogou a chave fora. Olha, entendeu? Então é preciso que as pessoas realmente reajam. Isso é muito importante. Então, essa medida é uma medida importante para o Brasil. Parabéns ao presidente. E é preciso que se avance mais. Por exemplo, o sinal tem que mapear as áreas de risco nas cidades. E isso o Estado pode fazer, o governo do Estado pode fazer. Isso o prefeito pode fazer no seu município. Mapear a área de risco. E tem município, por ser pequeno, tem 3, 4, 5 sinais. Só sinaleiro, 2, um para lá, outro para cá. A partir de 19, 20 horas, põe ele amarelo e verde. As pessoas não precisam parar. Tem área de risco nas grandes capitais. Área de risco. Que você para ali e fica olhando para os lados, porque vai vir bandido. Para uma mulher. É assalto, é morte, é roubo de carro. Gente, passou das 19, das 20 horas, é só piscando. Então deixa o povo embora. É outra medida que tem que tomar. Aí fica um carro aglomerando atrás da outra. Mapear as áreas de risco do Espírito Santo. E deixa o povo embora. Em áreas de risco. A qualquer momento a pessoa pode claro. A qualquer momento. E isso acontece todo dia e muito. E a pessoa acaba infringindo a lei, passando o sinal vermelho ali. Não, aí vai tomar a multa. E multado. E vai tomar a multa. Quer dizer, e depois o sujeito é assaltado, perde o carro, ninguém se responsabiliza por isso.